Olá, queridas alunas, estamos aqui no projeto VIPs e agora eu vou comentar com vocês o teste de número 2, ok? Do nosso projeto VIPs. Então a gente já está lá com 500 questões já entregues, falta ainda corrigir algumas, ok? Mas até dezembro desse ano a gente quer chegar até 1000 questões entregues para os alunos, devidamente corrigidas, né? Então você vai poder contar com esse material para que você possa, de fato, né, chegar àquilo que a gente chama de excelência. Lembrando que é muito importante você se preparar, né, maximizando aí a resolução de questões, fazendo o máximo número de questões possíveis, para que você consiga ter um bom desempenho na sua prova, no seu concurso, no seu certame, ok? Essa é a nossa dica. E aí a gente começa agora corrigindo o teste de administração, TGA, de teste de número 2, já tem o teste número 1, eu vou comentar aqui o teste número 2. Então o teste número 2, a gente percebe o seguinte, olha só, o que ele diz? A administração faz com que as empresas caminhem na direção de objetivos e metas a designar atividades que seus membros devem realizar, considerando seus conceitos, né? Objetivos e evolução histórica, numérica, coluna 2 e coluna 1. Então é bem tranquilo, ele vai trazendo uma série de questões, na coluna 1, organização, eficiência, administração científica, Fordismo, eficácia, autoridade, né? Abordagem contingencial. E manda você fazer a correlação com a coluna 2. Então, eu vou ler aqui o conceito da coluna 2. Forma de exercer autoridade legítima. Legítima, pessoal, é exatamente autoridade. Então eu já começo ali com o número 6. Quando eu olho nas opções, só tem uma que começa com o número 6. Logo, o gabarito vai ser da 1 a alternativa alfa. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, fazer aqui a 2 para vocês verem. Tem que ter certeza. Indica que a organização realiza seus objetivos. Então, a noção de objetivos é eficácia. Eficácia, então, 5. Na letra alfa, a sequência, então, correta, 6, 5, 1, 7, 4, 3, 2. Você que tem o seu teste aí, que já faz parte do VIPs, é só acompanhar. Número 1, letra alfa. A número 2 é uma polêmica gostosa. Eu até provoquei a polêmica, a questão é minha, tá? Então, veja só o que acontece aqui. Dentro das principais características da teoria neoclássica, e aí fica o macete, ênfase no pragmatismo, ênfase nos objetivos, princípios gerais, reafirmação relativa dos postulados clássicos, e tem também o ecletismo. Se isso cair na prova eu não vou errar. Por quê? Porque ano que vem eu não quero fazer essa prova de novo. Aí você vai perceber o seguinte, ele quer que você assinale uma característica da neoclássica, e nós temos reafirmação relativa dos postulados neoclássicos. Claro que está errado, né? Alguns alunos vieram até mim e falaram, não, professor, essa aqui está errada por isso. Outros alunos não perceberam, né? Então é reafirmação relativa dos postulados clássicos e não neoclássicos. Por isso aí a ideia de provocar para vocês o comentário. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas, tá legal, pessoal? Então, postulados clássicos, neoclássicos, então a Bravo não serve, tá ok? Agora, a prova já cobrou reafirmação total dos postulados clássicos. Também fica errado, porque a reafirmação não é total, é uma reafirmação relativa, ok? Então, ênfase nos princípios gerais de administração é o gabarito. 2, eu vou marcar Charlie, ok? Continuando aqui a nossa correção, questão de número 3, sobre as funções administrativas, planejamento, organização, execução, controle, é correto afirmar que, bom, o PODC planejou, organizou, dirigiu e controlou. Pode ser. ênfase da neoclássica, pode ser. 4 funções básicas e definiu, conceituou, Então veja só,
Aqui eu tenho o seguinte, o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, eles ocorrem de forma integrada, estão interligados de forma contínua, né? Então não representam um fim em si mesmo, mas eles ocorrem de forma integrada, são funções interdependentes. Portanto, gabarito 3, delta. 4, função planejamento. Qual é a importância, né? Na 4 ele pergunta da função do planejamento. Bom, então eu vou marcar aqui o seguinte, ó, escolhe adiantadamente um curso de ação, né, sobre o que se deve ser feito, né, em sequência, quando e como. Então veja, o planejamento, em outras palavras, ele trabalha com uma ideia e uma noção de futuro, né? Então, beleza? Então, nesse sentido, ó, eu vou marcar 4 dentre as opções alfa. Então, o estabelecido com o planejamento, um curso de ação, beleza? 5. A 5, a eficiência e a eficácia são responsabilidades gerenciais para a consecução de objetivos organizacionais. Portanto, aí o que ele quer fazer aqui, ó, portanto, tratam, né, da quantidade de recursos, e a quantidade de recursos seria a noção assim de otimizar os recursos, a eficiência, para o alcance de metas. Então, alcance de metas é a noção que nós temos de eficácia, beleza? Portanto, 5, o gabarito eu encontro aqui na delta, beleza? Número 6, os grupos formais da organização formal, que foi defendida por administração científica, pela teoria clássica e pela teoria da burocracia, pois somente ela ia trazer a máxima eficiência. O que acontece com ela? Servir a um propósito específico da organização. Então, vamos lá. Os grupos formais podem ser criados para servir a um propósito específico na organização. Ok? Então esse é o gabarito, a 6 eu vou marcar aqui, ó, letra brava, ok? Vamos para o número 7 agora. Número 7, em relação ao tempo, planejamento estratégico, quando suas ações são projetadas para o prazo. Queridos, planejamento estratégico, na verdade, é o que se conhece, então, como orientado a longo prazo, ok? Uma visão global, voltada para a eficácia, definido pela cúpula, tem a visão do ambiente interno, mas também o ambiente externo. Então, tudo isso é definido pelo planejamento estratégico. Logo, 7, o gabarito eu vou encontrar na letra alternativa alfa. Questão de número 8. PODSCORB, né? O PODSCORB é POSDCORB, para Gulick, PODSCORB, a gente conhece também como mnemônio copiado, né? Significa o quê? Bom, então eu vou desbravar aqui, na verdade, o que Gulick chama, né, de elementos, né, de administração para Gulick, que é um anatomista e um fisiologista, seguidor de Fayol, portanto ele está enquadrado dentro da teoria clássica da administração. E aí eu vou ver aqui quais são os elementos. Vamos lá? Planejamento, organização, assessoria, direção, coordenação, informação e orçamento são os elementos que foram definidos por Gulick, tá legal? Lembrando aí, então, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, né, de Gulick, que é anatomista e fisiologista, ok? Número 8, então, eu encontro o gabarito na letra delta. 9, Jülich, também outro anatomista e fisiologista, né, Jülich, que defendeu os seus princípios e defendeu também os seus elementos. Aí vamos ver aqui, ó, reduziu o número de princípios de administração para 4. Veja que Fayol trabalhou 14 princípios, Jülich, ele enxuga isso, né? Jülich, que era comandante do exército inglês, então seguia as ideias fayolistas, né, que veio da França, né, que vinham da França. E o Jülich então enxuga isso e fala, ó, 4 princípios, que é o mnemônio da AE, D-A-A-E, né? E aí fica assim, ó, especialização, autoridade, amplitude administrativa e definição são os 4 princípios defendidos por Jülich, anatomista e fisiologista também. Portanto, 9, o gabarito eu encontro na letra alfa, ok? 9, alfa. E aí, terminando o nosso teste, para a administração científica, a melhor maneira, the best way, the one best way ou the best way, como está aqui na questão, the best way, para Taylor significa o quê?
o trabalho submetido ao estudo de tempos e movimentos e devidamente metodizado, ou seja, Taylor trabalhava na noção de método, né? De padronização, da escolha do melhor método para se atingir a máxima eficiência. Então, senhores, é isso aí. A administração parou. A gente viu já a administração. Então, vamos revisar aqui, ó. 1 alfa, 2 Charlie, 3 delta, 4 alfa, 5 delta, 6 bravo, 7 alfa, 8 delta, 9 alfa e 10 delta. Vamos falar agora sobre contabilidade, né? Vamos para o nosso teste de número 2, contabilidade. Então, pessoal, agora sobre contabilidade, é o nosso teste VIPs de número 2. Vamos ao comentário, ao gabarito. Vamos lá. Primeira, de acordo com a teoria patrimonialista, as contas são classificadas como patrimoniais ou de resultado. Trata-se de uma conta de resultado. Nós sabemos que, segundo a teoria patrimonialista, as contas de resultados poderão ser despesas e receitas, certo? Então, aí eu vou analisar aqui as contas e vou encontrar na letra delta uma despesa que é contribuições de previdência. Então, número 1, o gabarito eu encontro aqui delta, ok? Então, vou marcando aqui, conforme a gente vai falando, tá? O gabarito direitinho, ó. Então, o número 1 já foi delta, beleza? 2, capital a realizar são contas, capital e capital a realizar. São duas contas que ele pede para você analisar. Então, capital e capital a realizar são contas do PL. São, beleza, ele afirma isso. Em relação a elas, ele quer saber o saldo. Bom, capital tem natureza credora. Agora, capital a realizar tem natureza devedora. Por quê? Porque ela é uma conta redutora do PL, então ela tem saldo invertido. Então, algumas contas são contas redutoras. Dentre elas, eu posso trazer capital a realizar, ações de tesouraria, prejuízos acumulados, são contas redutoras do PL, todas com saldo devedor, ok? Então, eu vou dizer que a primeira tem saldo credor e a segunda tem saldo devedor, logo o gabarito eu vou encontrar aqui na alternativa Charlie. Quando for para a questão de número 3, vamos ver aqui, ó, nós temos o lançamento contábil referente a pagamento de duplicata com desconto de 10%. Então, se tem o com, ele já é o quê? Um fato administrativo misto. Como você pagou com desconto, esse desconto é um desconto obtido. Logo, é uma receita. Se é uma receita, é misto aumentativo. 3, então, é delta. 4. Sobre o plano de contas, é correto afirmar que o seu principal objetivo... Qual é a ideia? A gente lembra até de Taylor, né? Porque a ideia do plano de contas é exatamente uniformizar. Vamos ver? Ó, na letra alfa é de padronizar registros contábeis realizados pelo setor de contabilidade da organização. Ou seja, padronizar é uniformizar, ok? Então, por isso que existe o plano de contas. Tá legal? Então, 4, encontro o gabarito na letra alfa. Beleza? Vamos ver aqui a 5. Ó, a questão de número 5. O registro de um débito à conta de estoque de mercadorias. Então, estou aumentando o meu estoque. Está dando entrada de mercadorias no meu estoque. Por quê? Porque o estoque é natureza devedora e ele aumenta por meio de débitos. Ok? E crédito de conta caixa. Opa, caixa debita-se as entradas, credita-se as saídas. Se ele está acreditando caixa, ele está tirando dinheiro. Então, logo, ele está comprando o quê? Comprando mercadorias. Debitando mercadorias e está saindo dinheiro do caixa, ok? Então vamos lá, como é que fica aqui? E outro crédito, ainda continua, outro crédito na conta fornecedores. Opa, então ele está assumindo o quê? Uma obrigação. Isso porque fornecedores está do lado do passivo e tem natureza credora. Como natureza credora, você está recebendo crédito, está aumentando a sua obrigação, a sua dívida. Então o que ele fez? Ele comprou mercadorias, por isso que é o débito em estoque. Ele creditou uma parte em dinheiro, então a mercadorias, uma parte é paga em dinheiro e a outra parte será paga a prazo. Então, ó, compra de mercadorias a dinheiro e a prazo, né? Então eu tenho aqui, ó, no gabarito letra bravo, tá? 5 bravo. Na número 6, nós temos despesas correntes, compreende as despesas de. Na letra alfa tem uma pegadinha, tá? Qual é a pegadinha? Equipamentos e instalações. Porque é o seguinte, pessoal, na contabilidade pública, a despesa corrente é bens de consumo. E quando você adquire despesas de uso, bens de uso, né? Bens de uso, vai ser, na verdade, despesas de capital.
Então, equipamentos não pode, porque você vai ser um bem de uso. Então, ele vai ser, na verdade, entendido aí como despesa de capital. Por isso que não pode a alfa. Comentei? Beleza. Então, aonde está o gabarito, professor? Vamos ler a Charlie? Ó, pessoal, é despesa corrente, bens de consumo, você tem que pagar todo mês, inclusive é custeio. Aí eu tenho material de consumo, o próprio nome está dizendo, para consumir, despesa corrente. Serviços terceiros, é a folha de pagamento dos terceirizados, também é despesa corrente. Encargos diversos, são os encargos que acompanham a folha de pagamento, também é despesa corrente. E transferências correntes, lei da atração, termina com corrente, vai ser, nesse caso aqui, vai ser despesa corrente, ok? Sendo assim, a Charlie tem pessoal, material de consumo, serviços terceiros, encargos diversos e transferências correntes, todas representam despesas correntes, que são equivalentes a fatos administrativos, modificativos, diminutivos na contabilidade geral, ou, se você preferir o meu macete, meu bizu, são todas para bens de consumo, ok? Então, 6, o gabarito é Charlie. Vamos para a questão de número 7 agora. Restos a pagar decorrem de... Bom, como restos a pagar é uma despesa, e não há exceção para as despesas, todas são tratadas em regime de competência. Então tá lá, resto a pagar decorre do regime de competência para a despesa. Gabarito alfa. Número 8, conforme a lei número 4.320 de 64, o ato que consiste na, presta atenção para o bizu, verificação do direito adquirido pelo credor, liquidação, ok? Então a liquidação representa o segundo estágio da despesa pública, mas como? Empenho, liquidação, dação e pagamento, empenho. Então, veja, verificação do direito adquirido pelo credor, que está na lei, essa em verbis, né? A gente está aí entre aspas, exatamente, por isso que cai muito na prova do AGS-SAD, em outros concursos também, é o segundo estágio básico da lei, que é a liquidação, ok? Então, 6, o gabarito vai ser bravo. Verificação do direito adquirido pelo credor é o segundo estágio da despesa pública e ocorre aí a liquidação, beleza? 9. Os créditos adicionais que independem de autorização, legislação prévia, preste atenção, porque o SAD cobra, é um ato administrativo discricionário unilateral, vai ser quem? O extraordinário. O extraordinário, ó, ele não precisa de autorização legislativa. O Poder Executivo vai abrir e depois vai comunicar e pedir autorização depois, mas ele já abriu para o Poder Legislativo. Foi o que aconteceu agora com a nossa pandemia, né? O governo se viu obrigado a abrir créditos adicionais para reforçar o Sistema Único de Saúde, fazer compras de vacinas, por exemplo, também insumos que seriam usados aí para combater o Covid, ok? Então, nesse sentido, nós temos o extraordinário. 9, o gabarito é bravo, ok? Então, o extraordinário independe de autorização para ser aberto. Bom, 10, vamos lá para o 10. Uma unidade orçamentária deverá emitir um empenho para atender no exercício financeiro vigente a uma certa despesa referente a um contrato de prestação de serviços, com o pagamento a ser efetuado mensalmente. Se o pagamento é mensal, o valor já está sendo pago parcelado, né? E aí vamos lá. Tendo em vista a utilização da melhor técnica contábil orçamentária, o referido empenho será emitido, então, em que modalidade? Bom, será na modalidade global, e eu já encontro isso, 10 alfa. Gabarito pronto! Teste comentado! Se você ainda não é VIPs, venha fazer parte desse time vencedor. Já somos dezenas de alunos. Seja você também um VIPs. Venha, fale comigo. Um beijo, que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda a sua mão de poder e te dê a tua vitória. Até a próxima!